Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje mais uma vez no VZCast, nosso canal de podcast aqui do CRMV-MG, onde a gente traz assuntos relevantes da medicina veterinária, da zootecnia, com colegas que são formadores de opinião nas nossas áreas de atuação. E hoje a gente tem um colega que na verdade, é um grande amigo, né, da zootecnia. A gente vai falar hoje sobre o panorama da zootecnia no Brasil. A gente vai saber como é que anda a zootecnia, o que tem de legal. E eu sou Rodrigo Leitão, diretor lá, o coordenador do curso do Instituto Federal. É verdade, professor Bruno. Primeiro, né, é um prazer estar aqui, satisfação participar aqui deste momento, que a gente vem acompanhando aí diversas postagens aqui do nosso podcast, que são fantásticos, né? Então é muito bom, prazeroso estar aqui. Então, eu tive a honra e o prazer de ser diretor do campus, né, do campus Uberaba, do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Diretor do campus, lá são quantos cursos? Lá, atualmente, né, nós temos lá cursos superiores, nós temos o curso de zootecnia, engenharia agronômica, licenciatura em química, licenciatura em ciência biológica e tecnologia em alimentos, cursos superiores. Nós já temos até mestrados na área de produção vegetal, de educação, de alimentos, também temos doutorado agora na área de educação, então é uma instituição bastante diversificada nos cursos lá. Então eu estive lá entre 2012 e 2019 lá na direção geral do campus. E no miolo do agronegócio ali, né? Onde as coisas acontecem. Assim. É muito bom. Senhor, me conta, assim, para mim e para todo mundo, como é que foi esse negócio de você escolher zootecnia para zootecnia? Como que você começou a descobrir a zootecnia? Como é que foi a sua trajetória dentro da faculdade? Porque esse bate-papo nosso aqui é justamente para mostrar para os colegas, assim, como que eles podem chegar a ser diretor de campus, ir para o conselho federal, tá aqui, ter essa representatividade todo junto à ABZ, para assim, realmente motivar os colegas, assim, e quem tiver, né, a gente estava falando agora mais para você do ENAD, e quem quiser a zootecnia, como é que foi a sua escolha, como é que foi o curso, e essa sua trajetória aí até virar o professor. Então, a história é sempre uma coisa delicada que a gente começa a falar entusiasmo, né, e vai longe. Não, mas enfim, eu sempre gostei desde criança, tive contato com fazenda, não que meus pais tivessem, mas sempre tinha contato, né? Você é mesmo de Uberaba? Eu sou de Araxá. Sou de Araxá, lá no Alto Paranaíba, araxaense, isso. E sempre tive esse contato, sempre gostei de animal, né? E aquilo foi fazendo parte da minha vida. Fiz o curso técnico de pecuária aqui hoje é o campus florestal do UFV, né? Antigamente era SEDAF. E durante o curso técnico já falava, vou fazer zootecnia porque eu gosto e eu quero ser professor de uma escola como essa, como aquela da SEDAF, né? E Deus quis assim, me possibilitou sair da SEDAF, fui fazer zootecnia em Lavras, fiquei lá, fiz os 5 anos de graduação e de lá fui fazer, lá mesmo fiz o mestrado. Antes em que área? Fiz mestrado em nutrição animal com ruminantes. Trabalhei com ruminantes lá em Lavras, com o professor Paulo César e tantos outros colegas lá. Antes de terminar o mestrado, fiz o concurso para a Escola Agrotécnica, então era a Escola Agrotécnica Federal de Uberaba. Na verdade, antes, nesse sistema, a gente fazia o concurso para aquela escola, mas às vezes outras instituições nos chamavam. E assim aconteceu, me chamaram para Rio Verde, Goiás. Tomei posse lá em Rio Verde, fiquei lá por 10 anos, aí depois consegui... Muita pamonha, né? Muita pamonha, muito piqui, né? E aí vim para conseguir transferir para Uberaba e estou lá até hoje, né, como professor da área de zootecnia. Mas aí, nesse tempo todo, né, acabei me envolvendo com a militância da área específica, independente de ser professor. Porque eu acho importante, doutor Bruno, essa coisa de você valorizar a sua profissão, qualquer que seja. Né? Você se formou para aquilo, você está dedicando aquilo, mas você tem que dedicar integralmente. Então, você valorizar, lutar pela profissão, eu acho que isso é importante. Sempre eu procurei fazer isso, né, por onde eu passava. E assim aconteceu, né, da gente ser convidado, né, lá na época, o professor Nivaldo, para a gente poder integrar a equipe dele, na época um conselheiro suplente, lá em 2015, né, ou seja, na gestão que iniciou em 2015, e depois, né, tive a felicidade, o prazer e a honra de continuar na sua gestão. Nesse meio tempo também eu já tinha envolvimento com a ABZ, né, cheguei a ser conselheiro também lá na ABZ, e agora, né, o grande desafio seguinte é ser conselheiro no Conselho Federal de Medicina Veterinária, que a gente foi convidado pela professora Nelisa, né, para compor a equipe dela, fomos eleitos e estamos assumindo agora em dezembro mais esse grande desafio aí.
Nós vamos chegar nesse desafio, lá porque vai ser uma pedreira, né? Mas vai ser um desafio importante, assim, se conseguir realmente vai ser revolucionário. Mas uma coisa que a gente sempre brinca aqui nas nossas conversas, né? Que a zootecnia hoje, quando a gente olha para o cenário da medicina veterinária, e da zootecnia, a zootecnia ela tem um destaque porque vocês trabalham com produção de alimentos, né? Quando a gente olha, poxa, a veterinária está muito cheia, principalmente a área pet, está muito concorrido, difícil. Como é que está o setor hoje da zootecnia, né? Assim, pode ser uma coisa bem mais ampla, assim, depois Sim. a gente vai buscar, e é bom que você vai falando, a gente já vai anotando ali outros tópicos para a gente chamar outras conversas aqui. Mas como é que está esse cenário hoje da zootecnia, as áreas de destaque, as áreas de atuação e também nas áreas físicas, assim, aonde que o zootecnista está indo bem, assim, trabalhando com quem, como é que está? Então, professor Bruno, eu digo o seguinte, que pro bom profissional, ele sempre encontra o seu caminho, né? Mas o resto da dúvida é que hoje nós temos, ou de uns anos para cá, a gente tem alguns setores, algumas áreas que nos chamam, né? E às vezes não chama só o zootecnista, mas o zootecnista eu tenho dito para os meus alunos, né? Conversado com meus colegas, os colegas também comentam isso. Então nós temos aí diversas situações. Então quando você fala aí, né, em utilização de tecnologia, então já zootecnia 4.0, já tem gente falando 5.0, já está até perdendo essa nomeação, mas é importante nessa área de tecnologia, na zootecnia. Hoje eu digo que tem, por exemplo, zootecnistas que são mais engenheiros de automação do que zootecnista, por exemplo, Uhum. né? Essa questão de licenciamentos ambientais, precisamos de profissionais nessa área, o zootecnista é uma porta aberta para esse profissional atuar. Essa questão da sustentabilidade, que é algo que está sendo muito pegado nos últimos anos, e aí eu entendo que não é um modismo, é uma necessidade, né, para sobrevivência. Então a zootecnia ela vem muito forte, porque quando é trabalhar diretamente com produção, o zootecnista tem como atuar aí desde, né, a situação antes, a chamada, uns anos atrás, antes da porteira e depois da porteira. Então ele tem plenas condições, né? Então se você pensar em utilização, na nutrição adequada para esse animal, né, a utilização dos resíduos dentro de uma propriedade, dentro de uma empresa. Então o zootecnista ele tá bem preparado para a situação. E vou além, eu acredito que os profissionais hoje em dia têm que pensar nas suas capacidades. É claro que tem que respeitar os limites, né, para não entrar em outras profissões, mas trabalhar dentro das suas capacidades. Se ele é capaz de contribuir em determinada área, né, mesmo que não seja só ele, mas juntamente com os profissionais, trabalhar juntos. Então eu acredito muito nessa forma de trabalhar, né, multidisciplinar. Eu acho que isso é muito importante e as pessoas precisam atentar para isso. Seja você montando uma empresa de consultoria, seja dentro das grandes empresas, das pequenas empresas. Então, eu acho que esses, principalmente quem está hoje nas universidades, fazendo o curso de graduação, ele tem que pensar dessa forma. Ele não vai sair dessa universidade, ele não vai ser um profissional isolado. Ele tem que pensar que ele vai ter possibilidade de procurar trabalhar com outros profissionais. Então, acho que por aí afora a gente tem muitas maneiras aí de expandir e da zootecnia. A gente vê hoje no Brasil, outro ponto, professor Bruno, é a questão que a gente percebe muito, e eu estou falando muito direcionado para os recém-formados ou dos futuros formados que estão para formar. Boa parte dos estudantes estão muito presos às suas regiões, né, onde nasceram. E a gente percebe que o Brasil ele é muito vasto. Né? Dentro da área de zootecnia mesmo, nós temos aí ó, a região norte, está ávida por zootecnistas, ávida. Se você procurar lá, você vê empresas precisando de zootecnistas. E às vezes o estudante, o recém-formado, ele fica um pouco acanhado, ele não quer sair ali muito da barra da saia da mãe, né? E eu acho que nós temos que transpor isso. Então, quer dizer, a coisa vai ter além do que a profissão pode ocupar. Eu acho que a mentalidade das pessoas que estão formando, dos recém-formados, ela tem que modificar um pouco também. E aí, né, recentemente vocês tiveram um encontro de coordenadores de curso de zootecnia, e tiveram muitos palestrantes e discutiram muito, com certeza, a questão da formação, né? Além daquela formação da graduação, o que vocês aventaram, conversaram? Quais outras formações complementares que, olha, vocês vão ter que, sei lá, estudar muito inglês, vão ter que buscar tecnologia, como você falou. O que vocês viram aí, né, discutiram que é importante? Olha, além disso, o que mais que precisa ter, né, na formação desses colegas? É engraçado, professor Bruno, porque algumas coisas ficam parecendo clichê, né? Mas não é realidade, né?
Então, quando você fala essa capacidade, esse relacionamento pessoal, né, capacidade de trabalhar em equipe, e aí é bom que a gente teve aqui um prazer, recebemos aqui 3 palestrantes aqui, né, com a competência muito grande, mas nesse aspecto específico, nós tivemos aqui o senhor Fernando Meller, que é o executivo de RH da JBS, né? Uma pessoa fantástica, um profissional fantástico, né? E ele comentando dessas características, né? Como está mudando o perfil das pessoas, né? E aí atentando para essas características todas, né? Que é importante nos futuros profissionais, os futuros que eu digo, que eu estou falando um pouco mais para quem ainda está na graduação, ou até está querendo iniciar, né? Não que não sirva para os atuais, né, já formados, mas essa capacidade das pessoas, né, de inserir nos locais onde que elas vão atuar, né? Então, naquela empresa, naquela comunidade, naquele grupo. Então, essa questão de relacionamento, né, ela ainda está à frente, né? Não tem essa forma, as pessoas aprenderem realmente a trabalhar em equipe. Vestir a camisa, né? Proatividade, né? Vestir a camisa, justamente. Ela é parte daquilo, né? Se ele é um consultor, da mesma forma, se ele está prestando consultoria para um produtor, para uma empresa, ele também tem que vestir a camisa daquela empresa, né? Então, isso é algo que o meio que emprega, seja os empresários, os produtores, né? Eles estão sentindo que nem sempre existe essa questão da pessoa vestir a camisa, né? Então, e se for conversar com os empresários por aí, existe essa sensação. Então, talvez a cabeça das pessoas hoje está aí eu acho que não é só nem dos alunos da zootecnia ou dos estudantes de zootecnia, parece que isso está acontecendo geral, com as pessoas em geral. E nos preocupa isso, né? Porque é algo, quando você não se envolve, não se compromete, né, com aquilo que você está trabalhando, né, eu fico pensando como é que vai se comprometer com outras questões da sociedade, porque a sociedade precisa de todo mundo. A partir do momento, se as pessoas não pensarem, né, na sociedade como um todo, pode complicar. Então, e aí eu trabalho muito com meus alunos isso. Vamos seguir, vamos trabalhar, porque vocês têm que prestar o serviço de qualidade e se envolver com a empresa, com a propriedade, com o que for vocês forem trabalhar. Então isso é fundamental. Nós precisamos, as instituições de ensino têm que pegar muito em cima disso com os alunos. Ô, professor Rodrigo, eu vou te fazer uma pergunta sobre tecnologia, mas antes da tecnologia, igual eu estava conversando em outro episódio com o Guilherme, também com o Bruno lá da FAENG, professor, dentro das diversas áreas, professora, fica atento que isso aqui vai crescer. Né? O Bruno lá falou com a gente da apicultura, o Guilherme chamou a atenção de outros pontos. O que você vê? Você olha, pessoal, vocês não estão olhando para isso, mas isso aqui está crescendo e tem que ficar atento. O Marinaldo já conversou comigo um tempo atrás, olha, carne de cultivo celular, e aí a gente já começou a conversar sobre isso. O que você tem visto aí? O que você fala para esse pessoal aí? Exatamente. Vamos por dois lados aí, né? Eu não sou suspeito, né? Mas eu sou suspeito de falar porque eu dou aula de psicultura no instituto. E há muitos anos que eu venho falando com os alunos que a psicultura é um setor que tem um potencial gigante para crescer, né? Pelas características do próprio produto, né? É um setor que tem potencial. E a psicultura de comercial de proteína, porque o Guilherme também falou do polo que a gente tem na região da Mantiqueira ali. Exatamente. De ornamentais, região de Muriaé, né? Então a psicultura tanto a produção de alimentos quanto ornamental, né? Porque a ornamental, na visão do PET, está crescendo de uma forma gigantesca e ela tem um campo, e não é uma área de especialidade minha, mas a gente sabe um pouco, que principalmente na parte de genética. Né? Nós temos aí outros países que vêm aqui, nós sabemos, pega nosso material, leva para lá, fabrica outro material e vem vender aqui dentro. Então nós temos condição para isso, precisamos explorar isso mais. Então a piscicultura, tanto de produção de alimentos quanto ornamental, nós temos fantástico. É um campo fantástico aí, mas as pessoas né, infelizmente ficam muito focadas no tradicional, né? Então para a gente ver o futuro, para a gente poder ter um espaço melhor, nós temos que pensar no que não é tradicional. Né? Porque são coisas que vão abrir. Então, a piscicultura, foi dita a apicultura, né? E aí, por outro lado, a questão polêmica, né? Dessa carne aí de laboratório. Mas é algo que vai acontecer, né? Eu imagino, porque as empresas estão investindo. Vai acontecer, a gente querendo ou não, né? Querendo ou não. E aí é uma questão de opção do cidadão, né? É uma questão de opção.
Eu acredito que vai acontecer mesmo, mas é algo que vai demorar um pouco a chegar à mesa, vou por assim dizer, das pessoas, né? Porque a gente imagina que vai ser algo construído, um custo alto, né? Todo mundo vai ter acesso, mas eu acho que é importante, eu acho que é uma opção para o cidadão. Né? Na minha concepção, vou continuar, né, me alimentando da carne normal, mas quem optar por essa outra, que bom. Então, zootecnistas, fiquem de olho nesse campo. Eu concordo plenamente com o professor Marinaldo, eu acho que é um campo que não volta mais, isso vai seguir. E aí, a partir da carne cultivada, provavelmente vão surgir outros produtos, né? Vai acontecer. Então, eu acredito que são percepções que estão sendo colocadas agora que as pessoas precisam atentar. Né? E já começar a focar nesse tipo de situação. Não que seja, eu vou informar, então vou especializar em carne cultivada no laboratório. Não é isso. Mas você tentar enxergar outras possibilidades que possam surgir também. Né? A professora Carla Molento teve recentemente conosco aqui e algumas expectativas do mercado é que 30% do mercado de proteína animal vai ser daqui até 2030 de proteína de laboratório, assim, de cultivo celular. Então, são né, dados que existem, né? A gente não sabe, claro, eu acho que é válido essas informações, eu acho difícil, 2030 é amanhã, né? 2030 é amanhã, mas enfim, eu acho que vai acontecer. Né? Então o profissional, ele tem que estar atento a isso, ele não tem que ficar esperando, né? Ele tem que já estar preparado para. Né? A hora que está preparando que as oportunidades vão acontecer, ele já está preparado para elas. E outro negócio, assim, que já está acontecendo, que eu não sei, pelo menos eu vejo muito, olhando para o cenário de produção, que a gente ainda está muito devagar, e aí que vocês, os tecnistas, têm realmente uma visão bem mais avançada, que é a questão do bem-estar animal. Né? Como é que está essa questão do bem-estar animal? Você acha que tem onde a gente crescer mais ainda? Sem dúvida, viu, professor Bruno? Eu tenho certeza, e aí também alguns pontos que a gente sempre bate com os alunos, mesmo não sendo da área específica, mas onde é possível, a gente bate. Essa área de bem-estar, né, trabalhar com bem-estar animal, é algo para antes de ontem. Né? Então, precisa tentar para isso. Porque nós temos muito a descobrir sobre esse tema ainda. Né? Então, é uma área que realmente ela vai se expandir, é uma necessidade, né? E aí, às vezes, as pessoas, talvez hoje, até pelas manifestações de alguns grupos, quando se fala numa mídia maior de bem-estar, a gente fica pensando mais em animal pet. Né? E a gente sabe, dentro da área técnica, que não é só isso. Né? Na produção animal, e aí, como você está falando, a zootecnia, ela sabe da necessidade da gente ajustar os sistemas de produção, né? Justamente para propiciar esse bem-estar animal. Então é uma área assim, que eu não percebo, né, as pessoas se mobilizando também para isso, e é algo que está acontecendo, mas que vai ser necessário muito mais profissionais. Tanto é que você começar a fazer levantamentos. Então, claro, quando você fala de levantamento de nutrição animal no Brasil, você vai apontar muitas pessoas aí de destaque, né? Mas você começa a fazer levantamento na área de bem-estar animal. Então você começa a contar, né, poucos. E é um tema muito necessário. Então, realmente, o bem-estar é outro tema que a gente trabalha muito e está incentivando muito os alunos, e por onde a gente vai, a gente está alertando dessa necessidade. Né? E é bom focar aqui, né, professor Bruno, que é outra coisa que não é modismo, é algo necessário. Né? Então, é algo necessário. Então, assim, a gente, quando fala da própria carne cultivada, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, agora quando a gente fala de bem-estar e outros temas, não é modismo, é algo que é importante, porque de alguma forma existe a necessidade disso. Né? Algumas pessoas, no caso da carne cultivada, algumas pessoas querem. Então por que não? Na casa de sustentabilidade, ela é necessária, bem-estar é necessário, então eu acho que isso aí é fundamental. Isso é muito importante. Mas aí você falou de grande mídia, né? Claro que eu vou ter que te perguntar. E aí, qual que é o papel dos zootecnistas para diminuir essa pegada de carbono do agronegócio, principalmente na bovinocultura, que a gente vê a grande mídia, né? Porque o buraco do ozônio é o problema das vacas. Né? Exatamente, isso é complicado, né? A gente lutar com essa desinformação, ela é complicado, né? Mas o que vocês têm trabalhado? O que tem visto que a zootecnia tem trabalhado aí, né? Nessa parte técnica, assim, para... Eu não posso falar assim com muita propriedade, principalmente em pesquisa, porque não é uma área que eu atuo tanto, então a gente busca mais informações,
mais por alto. Eu não tenho acesso a informações. O que está de pesquisa de ponta hoje? Onde que é? Então, eu não tenho essas informações. Então, algumas informações que a gente tem, né? Por quê? Porque às vezes só falam lá na consequência, não falam na causa. Então, por exemplo, quando a própria zootecnia ela entra com sistemas de produção mais adequados, mais ajustados, né? Com uma recomendação boa, quando a gente fala de, no Brasil, um problema seríssimo, né? Que é a qualidade das pastagens aqui, né? Que é algo que deixa muito a desejar. Então, nós temos, e tem até colegas lá do próprio Instituto lá que desenvolve pesquisa nessa área, onde a gente vê na própria região nossa lá de Uberaba, né? Algumas áreas lá com pastagem, pasto degradado realmente, né? E a gente sabe que isso aí acaba afetando também. Se tem pasto degradado, o bovino não está comendo pasto, né? E além de outras consequências. Então, acho que essa é a grande de pegada aí da nossa área, né? Dessa forma, diretamente da produção. Buscar esses sistemas de produção aí que vão possibilitar uma menor emissão. Porque a gente fala impacto ambiental, qualquer atividade, ela vai causar. Impacto ambiental. Então, o que nós precisamos é minimizar esses impactos, né? Para não ter impacto nenhum, então extingue-se a humanidade e aí pronto, aí não tem impacto nenhum, né? Fora isso, sempre vai ter impacto, né? Então, mas eu acho que essa é mais nesses sistemas de produção mesmo, que eu acho a coisa mais atual para a gente otimização de uso de insumo, de material, de área. Né? Então, eu acho que é nessa pegada que a gente vai conseguir. Como é que a gente faz isso? Utilizando técnica e tecnologia que nós temos à disposição. Eu vejo isso muito, já conversei com outros colegas, assim, que na avicultura a gente percebe isso muito bem desenvolvido, né? A parte técnica toda. Na suinocultura, um degrau talvez um pouquinho abaixo, mas a bovinocultura, né? A gente percebe ilhas de excelência, né? Mas grande parte do rebanho nacional, eu vejo por lá na roça como é que é, né? É um negócio quase feudal, né? Exatamente, né? Uma coisa da idade da pedra, se fosse falar, né? Em relação. E aí vamos voltar à formação de novo, professor Bruno, porque a gente é da área, não adianta, né? Aí, hoje, se a gente for fazer uma pesquisa, eu acho que não é muito diferente do que era antes. Boa parte dos alunos que entram na zootecnia já entram pensando em bovinocultura, né? Já entram pensando em bovinocultura. Mas a questão é que eles entram pensando em bovinocultura numa visão desse sistema de produção que nós temos já de não sei quantos anos. Esse pessoal não está entrando com uma visão de mudar o sistema de produção, né? E aí a academia não está conseguindo também transformar a cabeça desse aluno. Porque se ele tivesse exposto, não, quero entrar, quero trabalhar com bovino, mas numa perspectiva diferente, né? E nós não estamos conseguindo, exatamente, nós não conseguimos inovar, nós estamos com esse sistema de produção aí que você comentou, que é já ultrapassado. Então, é essa dificuldade que a gente vê, e eu acho que a academia ela tem essa responsabilidade. Ela tem essa responsabilidade de fazer com que esse aluno enxergue diferente. Né? Ele tem que buscar. Se a gente continuar na academia apenas transmitindo, né, o que foi feito, repetindo o que já foi feito, né? Porque o que está sendo feito, algumas coisas são novas, mas é pior que a gente está transmitindo ou repetindo algumas coisas que foram feitas, né? Então, eu acho que por aí a gente pode ter um avanço significativo. E realmente a bovinocultura ela tem esse diferencial com a avicultura e com a suinocultura. Então eu vou olhar na sua praia agora. E a piscicultura? Porque a piscicultura realmente eu praticamente desconheço, assim, né? Eu vejo alguma coisa de alguns programas, de conversar com alguns colegas, mas na minha grade eu nem era optativa quando eu estudei na UFMG, eu sou Lincoln lá e eu não fiz. Eu conheço muito pouco, assim. Como é que está a piscicultura? Como é que é esse cenário da piscicultura aqui em Minas? A piscicultura que você trabalha, a parte de nutrição. Então a piscicultura, ela já tem um fator delicado que ela trabalha diretamente com a água. E a água, né, é o grande fator, sempre questionado, que ela é limitado e tudo, né? Mas hoje a gente tem possibilidades de fazer essa utilização racional, né? Então nós temos aí os exemplos aqui em Minas, né, dos grandes lagos. Claro que existe, né, algumas pessoas que têm um pensamento, né, um pouco diferente, mas eu acredito fortemente nesse aproveitamento dessas águas, né? Por quê? Porque nós precisamos de pesquisa para comprovar se aquilo ali realmente, qual o impacto está sendo daqueles peixes em alta densidade naquelas águas. Então, nós precisamos ter muita clareza disso. Quase todos artificiais, né? Sim, né? Então, você pega aqui, nós temos aqui em Três Marias, Morro de Furnas, uma produção altíssima de peixe, né? Então, tem Morada Nova aqui, ela é uma referência. Então, eu acho que é importante a gente trabalhar, né? E quem está mais à frente da pesquisa,
buscar essas respostas. Porque é o que nós precisamos saber. Qual realmente é o impacto efetivo, né, dessas criações de tanque e rede nas grandes represas? Não há o que se questionar que é uma altíssima densidade de peixes, né? Então, uma altíssima densidade, um altíssimo volume de dejetos que estão ali, mas tá, mas e daí? Nós precisamos avançar nessas pesquisas, que é o único questionamento assim maior que existe, é esse. O potencial existe produção. Então vamos avaliar qual está sendo esse impacto. Então acho que a partir de nós tivermos dados mais efetivos, mais conclusivos, né? Aí quem é a favor vai poder então continuar sendo, e quem tem algumas ressalvas vai apresentar as ressalvas. Mas o importante é a gente ter os dados claros para a gente saber, vamos avançar, não vamos avançar. Mas eu acredito muito nesse potencial, né, da exploração de peixes aí nesses grandes lagos que nós temos. E quais espécies tem hoje? É só peixe, tem crustáceo também? Eu estava vendo outro dia um vídeo, não sei o que. Tem. Hoje a criação de camarão, ela também ela tá numa proporção razoável. Eu não sou Mas a muito gente bom tem de criação de camarão aqui? Não, nada de relevante, não. Nós vamos ter mais São Paulo e Nordeste. No Nordeste nós temos aí Rio Grande do Norte, Precisa de uma água Ceará. salobra, né? Também o camarão já não é muito a minha área, né? Mas não necessariamente, não necessariamente. Porque você tem o camarão de água doce, né? O pessoal explora. Mas tem região de São Paulo, tem algumas criações, tem o pessoal que trabalha muito com isso, né? Mas a piscicultura em si, ela tem um potencial muito grande, é um potencial fantástico no Brasil, que precisa ser melhor explorado, A tilápia, por exemplo, que é o nosso carro-chefe hoje, né? Hoje ela está mais aceitável do ponto de vista de criação, porque até então algumas pessoas argumentando que é um peixe exótico e tudo, mas a tilápia é um peixe que você vai de norte a sul, leste a oeste, em qualquer água que você tiver, praticamente você encontra tilápia hoje no Brasil, né? Mas é um peixe fantástico. E é engraçado, né, que os pesquisadores desenvolveram pesquisa com tilápia, começaram a ter resultados positivos. Aí muita gente pensou, puxa vida, arrumamos um peixe agora que pode ser produzido para as pessoas, né, menos favorecidas economicamente poder ter acesso. Mas aí o peixe é tão bom, que tomou gosto das pessoas daqui e de fora. Então é um peixe muito produzido, mas muito demandado. Então, infelizmente, é um peixe que ainda o custo dele, o preço dele não barateou, né? Mas é um peixe fantástico, né? Um peixe fantástico que tem uma condição, né, de produtividade altíssima, tá? Uma qualidade de carne, né? Vários restaurantes aí, né, especializados. Às vezes as pessoas estão preferindo até a carne da tilápia para fazer esses pratos japoneses. Eles usam outro nome, como é que é? St. Peter, né? Que eles chamam. St. Peter é uma linhagem, por assim dizer, da tilápia, né? Mas é uma tilápia. Mas é uma tilápia, é uma tilápia avermelhada. Que você vai né? lá no restaurante. Isso. St. Peter. Aí aproveita do nome, né? Mas o fato é que a tilápia em si é um peixe fantástico. Estamos evoluindo, né? Conseguimos uma evolução muito grande na genética dela, enfim, mas seria outra história. Aquelas espécies tradicionais que o pessoal, quando vai pescar, e tudo traz surubim, esses temos criações também, temos criações, né? Do surubim, do pintado, né? Do pacu, do tambaqui. Esses peixes todos são criados também em cativeiro aí, né? Em viveiros, né? E com grande aceitação no mercado, tá? Grande aceitação. Então hoje nós temos a tilápia, é a mais produzida no Brasil. Depois nós temos o tambaqui, que tem uma produção muito forte na região norte. Então, assim, é um produto que tem demanda. A demanda é muito localizada. No litoral, grandes capitais, no norte, o Pantanal, né? Mas ela tá, mas o consumidor tá cada vez mais, né, procurando essa carne pela qualidade dela. Então a gente tem hoje um consumo per capita no Brasil em torno de próximo a 10 quilos, né? Mas puxado muito por essas áreas onde que é mais consumido, mas tem um potencial muito grande de avançar isso aí, e os zootecnistas precisam abrir o olho para essa área de produção. Isso é interessante, porque antigamente a gente ficava morrendo de medo, pelo menos aqui em Belo Horizonte, vou comer peixes, pô, esse negócio veio do litoral, vai demorar a chegar aqui, não vai prestar. Mas agora mudou realmente. Mudou totalmente. Né? O estilo produtivo, até como ela é apresentada, isso é exatamente, né? E a exigência que tem dentro da cadeia, né? Então não é uma fiscalização e tudo. Então é outra coisa. Você consegue comer um peixe, claro, né? Você compra de um comércio, né, que está dentro da legislação, mas você comprar de uma esquina ou outra aí, pessoas param os carros em algum lugar, abrem uma caixa de isopor e vai vender, aí é outra história, né? Aí não dá para garantir, não, mas você está dentro do comércio aí, né? É outra questão, é uma exigência muito alta em cima disso. Teve uma situação interessante, conversando com um colega alguns anos atrás, antes da pandemia,
o Eduardo lá é de Bom Despacho, ele tem uma fábrica de ração grande. E aí, conversando com ele sobre produção, que ele produz muito para cavalo, para cão, uma ração super prêmio, falou, olha, mas agora o meu negócio mesmo, assim, que está dando resultado é produzir para tilápia, assim, carne, ração para peixe. Assim. Exatamente, Você exatamente. criou uma linha de produção e o Ainda negócio... mais aqui em Bom Despacho, está próximo ao lago ali de Três Marias, né? Então, É, só ali o consumo que tem ali é muito alto, né? Então, realmente, tem crescido muito. É o que eu falo, volta à questão dos alunos nossos, né? Mostrar para eles isso, olha o potencial disso, abre o olho para isso, né? E mercado tem, e tem muito, né? Basta ter gente que vai produzir e vai entregar esse peixe. agora é o seguinte, vou te pôr na fogueira. Tá Seu grande certo. desafio lá no Federal, a gente estava conversando mais cedo, né? Sim, sim. É fazer essa transição, né? O que vocês zootecnistas estão querendo agora? Seu objetivo é justamente partir para uma transição, para criar um conselho seus. Quais são os anseios? Você vai ser o principal representante disso no Brasil nesses próximos anos, né? Como é que tá aí? Né? Tem a ABZ, que tem um papel muito importante, mas para fazer, talvez seu papel seja justamente fazer esse link do sistema do CFMV, do CRMVs com a ABZ para pensar no conselho próprio. Como é que tá? Exatamente, professor Bruno. Quando fui convidado pela doutora Anelisa, né, para compor lá, uma das questões ou a principal questão que me motivou também a isso foi enxergar essa possibilidade, né, de ser justamente esse elo, né, porque graças a Deus a gente tem construído boas relações com as pessoas, né? Então, a Uhum. partir do momento que você respeita o outro, né, na sua individualidade, na sua opinião, né, então é importante você debater, discutir, mas respeitando o outro. Então, eu acredito muito nisso. Então, quando a gente, né, aceitou esse convite lá de participar da equipe da professora Nelly, foi nesse pensamento. A gente vem na construção já de muitos anos, né? Esse Uhum. ano a BZ completou 35 anos, a Associação Brasileira de Zootecnistas. Então já são muitos anos que a gente trabalha em prol da zootecnia, né? Uhum. Tivemos aí um período, digamos assim, mais trágico, alguns anos, por questões, né, de quem estava à frente do Conselho Federal, que realmente, né, não tinha abertura nenhuma, e isso eu acho que foi um período longo e que prejudicou demais. E aí eu Uhum. acho que prejudicou tanto para os médicos veterinários quanto para os zootecnistas. A gente podia ter evoluído e esse É. conselho zootecnista ter sido criado há muito tempo. Então agora é isso. É a partir de agora, onde existe já uma proposta construída pela BZ, uma proposta de criação de conselho, também que foi construída pelos zootecnistas do sistema. Essa proposta está sendo alinhada e eu acredito que ela será alinhada, né? Porque Uhum. agora o propósito é esse, da ABZ e do próprio CFMV. O doutor Francisco sinalizou esse apoio, acredito não, a professora Anelisa também se manifestou favorável. Então, eu acho que tem tudo para dar certo, é algo que vai ficar bom para todas as profissões, para a zootecnia e para a medicina veterinária, né? Criança o conselho de zootecnia, fica o conselho de zootecnia, o conselho da veterinária, cada um dos seus profissionais, trabalhando juntos, por que não? Eu acredito muito nisso, presidente. Porque, sabe que é uma coisa que me incomoda? Sempre quando eu falo aqui CRMV e aí falar dos zootecnistas. Se não tiver o CRMV-Z junto, né, como tinha aqui na porta, né? A gente tinha aqui a casa do veterinário zootecnista. Tipo, não pode, veio uma ordem lá de Brasília, apaga e pinta esse prédio, não pode ter. E é ruim, né? Pra gente também, né? Nós, médicos veterinários, falamos assim, pô, fala de CRMV, mas a zootecnia tá aqui, mas ela não tá representada. Fica uma situação que é desconfortável, assim, né? Exatamente, exatamente. Eu falo, porque a gente tem que ter muito cuidado para não misturar instituição e pessoas. É. Logicamente, as instituições são formadas e conduzidas por pessoas, mas nós Hum, podemos falar da instituição. A sim. instituição ela está ali, elas têm um regulamento e tudo, as pessoas precisam conduzir. Então, Uhum, tem pessoas que entram, né, e não fazem um trabalho adequado, certo? uhum. Mas tem muitas pessoas que estão ali que querem fazer um trabalho adequado. Então você tem no sistema, você tem aqueles médicos veterinários que têm essa discordância, tem os zootecnistas que têm a discordância, mas a gente tem que pensar isso muito, né, na figura da instituição. Uma instituição ela serve a quem? Então acho que se a gente pensar, todo mundo pensasse nisso, serve a quem? Não teria essa questão de ficar querendo fazer reserva de mercado para um ou para outro. Vamos discutir outras questões. Né? Nós temos que pensar o que nós, enquanto médicos veterinários ou tecnistas, podemos fazer para a sociedade. Eu acho que aí rende muito mais, todo mundo ganha muito mais do que se cada um ficar pensando em si, em você enquanto zootecnista, enquanto médico veterinário. Vamos pensar em nós, enquanto profissionais, o que nós podemos fazer para a sociedade.
Eu acho que é esse que é o pensamento, e aí a gente cresce. Sempre vai ter pessoas que são atrasadas, que não aceitam, sempre. Mas vamos pensar de maneira diferente, vamos evoluir. Nós estamos no século XXI O já. mercado vai contratar quem é bom de serviço. Exatamente. Né? Ele Exatamente. vai, assim, também tem uma formação, não vai comprar ninguém, vai contratar ninguém que não tenha nenhuma formação, mas quem vai resolver o problema, né? Eu costumo dizer, talvez já tenhamos dito aqui em conversas aqui informais ou até em plenárias, eu vejo que no médio prazo, não é nem longo prazo, o diploma de curso superior, ele vai servir para possibilitar ou permitir que o indivíduo trabalhe em algo que exija o curso superior. Então, se eu sou zootecnista, médico veterinário, isso pouco importa, vai ser aquela empresa precisa de alguém no curso superior. Tudo bem que é para trabalhar em determinada área. Ele vai recrutar quem for bom para aquilo. Eu acabei de falar que eu conheço zootecnistas, hoje sou muito mais engenheiro de automação do que zootecnistas. Por que não? Por que não? Né? Nós estamos no século XXI, gente, as coisas mudaram tanto, né? Desde que a pessoa está fazendo bem feita, respeitando a legislação, pronto. O conhecimento não tem fronteira, Tem, né? não. Não tem porteira, né? Não tem. Então você vai pegar ali, hoje, com o acesso que a gente tem antigamente era difícil, você ir na biblioteca, pegava lá o Komoot, né? Pegava um artigo, demorava. Não, hoje você entra na internet, você pega tudo, né? Gente, nós temos profissionais aí, zootecnistas dos Estados Unidos lá, são referência em reprodução. Então, assim, para que ficar pegando em coisas, sabe? Que não vamos trabalhar, vamos ter capacidade, vamos fazer bem feito. Porque eu não sei, posso estar equivocado, mas vai acontecer isso. Daqui a pouco, seu diploma, beleza, você tem diploma curso superior, então você pode atuar em área de curso que exige curso superior. Agora, com a profissão, depende do que você sabe fazer. E a própria, eu vejo muito que semana teve uma aula aqui, alunos da PUC. E aí, conversando com o pessoal, assim, a grande maioria, hoje na medicina veterinária, está indo para a medicina e não indo muito para a veterinária, pensando na veterinária na parte mais de produção, né? Isso vai acabar, e a gente tem visto nas escolas, né? Porque antigamente, como tinham poucas escolas, pelo menos na veterinária, vocês estão com quantas escolas de zootecnia hoje? Pelo menos que nós temos aqui registradas aqui no Conselho de Minas Gerais, se não me engano, são 17, que nós fizemos 5 encontros de coordenadores aqui há uns dias atrás, né? Com 17. Não, veterinário, né? 74. Então, o negócio fora é desproporcional, né? Sem então, comentários. Quando pega grades, vamos pegar uma grade lá do Instituto Federal ou aqui da UFMG, são grades que foram feitas há 20 anos atrás, né? Então não tinha esse tanto de curso. Então tinha que fazer uma formação mais ampla, mas agora a gente está vendo que está tendo muito essa segmentação, né? Exatamente. Eu acho que cada um ele tem que direcionar para a sua área. Não adianta mais ficar fazendo essa coisa muito ampla, porque dificulta para a própria pessoa que está se formando. Né? Então, né, na própria área de medicina veterinária, quando você falou aí agora, quer dizer, antes não tinha tantos profissionais, mas hoje não. Hoje tem. Então você tem que definir mesmo. Você quer, por exemplo, é uma opinião minha, né? Com todo respeito a quem faz medicina veterinária, mas você quer trabalhar na parte mesmo de clínica, ou você quer trabalhar na parte de produção? Não que o veterinário não possa, não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo na formação. Porque se você concentra naquela formação ali, você consegue até dar mais subsídio para essa pessoa para se tornar um profissional ainda melhor. Né? E aí a gente não ter tantos dissabores, porque é muito triste quando a gente recebe os processos éticos aqui. Né? Eu acho que se a gente tivesse essa formação mais elaborada, nós teríamos bem menos processos éticos que a gente tem aqui. Mais elaborado esse trabalho em conjunto. Exato. Né? Exatamente. Por exemplo, na minha área de pequenos, né, um ponto que eu sempre vejo que tem um gap assim, é a parte de nutrição. Então a gente outro dia estava dando entrevista em Itatiaia. Quero dar uma ração caseira, uma comida caseira. Bem, você vai procurar um médico veterinário, um zootecnista que saibam disso. Assim, né? Então a gente tem que trabalhar em conjunto, porque você não tem também, na área de pequenos, tantos profissionais que se trabalham bem com nutrição. Né? E aí, justamente, se não tem tanta gente, o colega zootecnista, vem cá, me ajuda aqui, né? Vamos trabalhar junto, né? Exatamente, eu acredito muito nisso. Eu acredito porque ninguém é dono do saber completo. Nunca, ainda bem, né? Ainda bem, né? Então, por isso eu acredito, quando você tem muitos profissionais, né, no mundo do trabalho aí, por que não esse compartilhamento? Onde que eu disse aqui, você pensar em trabalhar em equipes. Né? Você tem uma empresa, né? A gente vê em outras áreas isso, em outras áreas, por que não na nossa área também? Eu acho que assim a gente consegue entregar, né, é o termo atual, muito mais para a sociedade. Né, do que ficar preocupado, não, ele está atuando nessa área, não pode essa área. Para mim, é uma grande perda de tempo isso, é uma grande perda de tempo. Porque esse é um compromisso nosso, a gente tem que pensar nessa. Eu estou para me servir ou para servir a sociedade?
Exatamente, De exatamente. vez em quando eles perguntam, por que você está no conselho? Você não ganha, está aqui o tempo todo. Só pegando bucha, né? Muita Muita bucha e tudo. muita, Né? né, presidente? E aí tem uma coisa que é importante das nossas áreas. Nós dois estudamos em escolas públicas. Né? Sim. É feito um investimento da sociedade na gente. A gente tem que devolver isso de alguma forma. Né? Exato. E mais que isso, assim, em qualquer profissão, se a gente não tiver nada, fazer nada de útil para a sociedade, perde o sentido. Né? É o que eu falo. Eu falo por onde eu passo, com os estudantes, com os alunos, eu falo, a gente não forma para a gente. Né? A gente não forma para a gente. Aí, como eu sou professor de escola pública, eu falo assim, principalmente vocês. Exatamente. Porque o Estado está botando dinheiro aqui. Uhum. Então, qualquer profissional, quando sai, quando forma, ele vai trabalhar para lógico, ele vai trabalhar para se sustentar, lógico. Mas ele vai trabalhar para a sociedade. Né? Ninguém trabalha para si, somente para si. Então as pessoas precisam atentar para isso, né? E a partir daí, então, pensar dessa maneira. E aí você falou, não vou trabalhar para mim, né? Eu vou trabalhar para a sociedade. E aí qualquer código de ética profissional que a gente for ler, sempre lá no juramento vai ter alguma coisa que está falando isso, que vai trabalhar para a sociedade. De alguma forma está escrito isso lá. Né? Então as pessoas têm que ter muita clareza. Né? Tem muita clareza. Eu estou formando aqui e tal. Um país como o nosso, né? Eu sou ruim de números, mas a gente sabe que a diferença, né, de estudantes que terminam o ensino fundamental, depois que ascendem ao ensino médio, depois o médio técnico seja, e depois o superior, né? O quanto de gente que fica para trás que não consegue chegar ao curso superior. Então, mais um motivo para aqueles que chegam e terminam trazer essa resposta para a sociedade, porque muitos que ficaram simplesmente porque quiseram, né? Então, acho que é essa visão. Nós temos que trabalhar para a sociedade, formar da melhor maneira possível, ser o melhor profissional possível para a sociedade. E a gente tem, como o próprio doutor Alisson Polinelli falava, né? Assim, produzir alimento não tem guerra. Exatamente. Então a gente tem que evitar a guerra no Brasil e produzir bastante alimento, cuidar bem dos bichos. Exatamente. Ó, deixa eu ver aí nosso tempo. Acho que a gente estourou pouco, só 5 minutos hoje. Tá não, então que isso. Agora começou umas 2 horas aqui. Aqui uma pessoa dessa do meu lado aqui, eu converso 2 horas, 3 horas. Esse bate-papo aqui, esse negócio passa rápido demais. Muito rápido, a hora que ver já era, né? Rodrigo, agradecer, né, sua presença aqui no podcast, sua presença aqui no conselho, né? Assim, eu falei mais cedo. Seu papel como sua experiência como gestor de uma escola superior, trazendo essa experiência para a gente, né, suas posições firmes, mas com bastante ternura, defendendo a zootecnia, e o cuidado com toda a gestão, né, além do nosso combinado inicial, que é a educação, que foi o nosso conjunto exatamente. É muito importante você estar aqui com a gente, eu te agradeço muito, aprendi muito, isso é uma das grandes diferenças que eu tenho aqui no sistema. Isso. E eu quero aproveitar e te desejar muita sorte, sucesso lá no Federal. Como eu te falei mais cedo, o convite da doutora Ana foi para mim, mas não, agora eu não posso, mas eu vou te ligar alguém que vai fazer o tanto que eu faria. Assim. Aí não, presidente, aí não, aí eu vou exigir muito, viu? Sem dúvida. Mas agradeço muito pelas palavras, vindo de uma pessoa como você me permita, né? Realmente tem um valor especial. Muito obrigado pelas palavras, pela consideração. É recíproco, já te falei também, mas é bom a gente estar num ambiente desse para poder falar do respeito e admiração que eu já tinha desde a época quando era vice-presidente do saudoso professor Nivaldo, né? E quando assumiu a presidência, realmente é uma visão diferenciada, né? Visão de futuro, visão de sociedade e mesmo visão de exercício profissional. Então, realmente, estamos um com o outro. Também é uma referência que eu tenho aí, que nós vamos continuar juntos. Essa parceria vai longe. Vai longe, né? Já que botou na fogueira, né? Agora nós vamos longe juntos aí. Se Deus quiser, fazer muita coisa boa para a sociedade, para a veterinária, para a zootecnia e para as pessoas, principalmente aquelas pessoas que mais precisam, né? Porque a gente às vezes acha que não, mas cada um de nós pode fazer muito para essas pessoas, principalmente as que mais precisam, né? Sim, mas muito obrigado, agradeço demais por todo esse tempo e por esse espaço de estar aqui contigo, esse bate-papo gostoso aqui. Legal, agradeço. Muito obrigado, viu, presidente? Obrigado. Pessoal, encerramos, né? Vocês viram, passa super rápido, mas semana que vem tem mais, tá? Então, se tiverem assuntos legais, pessoas bacanas, tanto quanto o professor Rodrigo, manda pra gente, a gente vai convidar, vamos bater esse papo, nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no Spotify, no TikTok, que a gente vai entrar, vocês vão ver.
E nos vemos semana que vem. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.